forma que eu faço para o ICMS, eu tenho que fazer para o PIS e COFINS também. Porque o PIS e COFINS pode ter aquela situação do produto ser tributado com tributação monofásica, né, concentrada, que é a mesma coisa, ou substituição tributária, tá? E aí, como que fica a definição da tributação em relação ao PIS e COFINS? Né? Como que eu vou saber se é sem ou com a tributação monofásica ali ou substituição tributária? Em relação à tributação monofásica, lá no portal do SPED, tem umas tabelas, que são as tabelas que são utilizadas para apuração, né? Está lá no portal do SPED, porque são aquelas que são utilizadas pelo PVA, que é aquele programa de validação do arquivo EFD Contribuições, tá? Ah, mas a empresa está no Simples Nacional. Mesmo assim, para você saber se o produto está ali na tributação monofásica, se vocês não tiverem um programa para poder fazer a consulta pelo NCM, vocês podem abrir essa planilha e aí lá tem todos os grupos de NCM, dá para vocês verificarem tranquilamente, tá? Então, os monofásicos vão estar na tabela 4.3.10. Eu vou abrir a tabela para mostrar. E os produtos Lembrando que o monofásico, a maioria vai estar na 4.3.10, mas as bebidas, especificamente, vão estar na 4.3.13, tá? Então, para o monofásico, vocês têm que olhar essas duas tabelas, e para a substituição tributária, vocês precisam olhar só a tabela 4.3.12. E aí, deixa eu abrir aqui o portal. Só digitar portal SPED no Google. Se você tiver um programinha, tipo Econet, sei lá, dá para consultar pelo NCM do produto lá, tá? Aqui no portal do SPED, eu vou aqui em EFD Contribuições, venho aqui nessa parte, Download, Tabelas de Códigos. Aí eu clico nessa primeira aqui, ó, tabelas utilizadas na apuração das contribuições para PIS e COFINS. Aí, a 4.3.10 são os produtos ali com a incidência monofásica. Ó, ele traz aqui. Olha só, revendas de combustível, revenda de fármacos. Todas as situações de revenda, tá vendo que ele coloca 0 aqui? Por quê? Na revenda, ele vai ser tributado ali com a alíquota 0, né? Aquela CST 04, revenda de mercadoria, tributação monofásica, alíquota 0, tá? Aí tem essa questão aqui que eu falei das bebidas, revenda de bebidas frias. Aí ele traz a observação que as revendas, né, dessa pessoa jurídica varejista, tal, nos termos da lei, do artigo tal, deve ser escriturado com o código de natureza 918, isso na FD Contribuições, então não cabe para a gente aqui do Simples Nacional. Mas aí ele coloca aqui a tabela 4.3.13. Então, no final de 2015, teve uma mudança nessas tabelas do SPED, e aí as bebidas, esses produtos aqui, nas revendas, esses produtos que estão nessa tabela aqui, os combustíveis, autopeças, fármacos, tal, a gente dá a saída com a CST 04, tá? Mas o CST 04 é revenda de mercadoria, tributação alíquota 0, se não me engano é isso. E as bebidas, a gente dá saída com CST 06. Então, a tabela 4.3.13, ela é para aquelas situações das tributações com alíquota 0. CST 06 é de alíquota 0, tá? Aí entra uma questão, quer dizer, você pode surgir alguma discussão em relação a isso. Mas as bebidas é alíquota 0? Em relação às tabelas do SPED, sim, tá? Mas não significa que as bebidas não deixaram de ser consideradas tributação monofásica, tá? Tributação concentrada. Então, a única coisa que mudou
foi essa questão do CST, que aí você usa CST na revenda de alíquota zero e não o 0,6 e não o 0,4. Mas a bebida continua sendo monofásico e no Simples Nacional você continua podendo segregar como revenda ali de produto monofásico para não pagar PIS e COFINS, tá? Aí aqui tem todos os produtos bonitinhos. Quando ele não traz NCM, assim, ele traz a descrição, dá para entender, tranquilo, tá? As situações de revenda, ele não vai trazer NCM, mas tá claro, né? Revendas de veículos, máquinas, autopeças, revendas de combustíveis, revendas de farmácias, alíquota zero. Quando não for revenda, ele vai trazer, assim, só os produtos e os códigos do NCM. E aí você consegue consultar aqui pelo NCM também, tá? E aí é interessante a gente saber a legislação. Por quê? Para esse tipo de tributação, né? O monofásico e a substituição tributária de PIS e COFINS, a lei do Simples não fala que a gente tem que se atentar para a legislação disponibilizada pela Receita Federal para as empresas normais, quando elas não estão no Simples. Então, aqui nas tabelas, além das alíquotas também, tá, gente? Então, quando for revenda, a minha saída vai ser sem a tributação, né? Ou seja, revenda com alíquota zero. E se for venda, se for a indústria, e você precisar olhar a alíquota para você calcular o imposto e gerar aquele DARF que eu tinha mencionado, você consegue ver a alíquota aqui também, tá? Tá vendo? Não é aquela alíquota normal, básica, do regime cumulativo e não cumulativo, é uma alíquota diferenciada, é uma alíquota maior, tá? Justamente porque quem está ali no início da cadeia, a indústria e o importador, tem que pagar um percentual maior para que os demais contribuintes que forem revender estejam dispensados ali do recolhimento, tá? Então, essa questão da alíquota era uma questão que eu queria falar. E outra coisa que eu queria falar é que aqui na própria tabela tem a legislação, tá? Então, ele traz separadinho por grupo, e aí tem a base legal aqui de todos os produtos, tá? Deixa eu voltar aqui no mapa. A outra tabela, eu vou abrir a 4.3.13, que é das bebidas. Tá? Então, monofásicos são essas duas. Ó, a bebida vai estar lá embaixo. Ó, receita decorrente da venda de bebidas frias classificadas nos códigos. Aí ele traz os grupos do NCM e aí ele fala que é quando oferida pela pessoa jurídica varejista, tá? Então, nessa situação, a saída vai ser com alíquota zero também. Mas, né, como eu falei, não deixou de ser monofásico, então no Simples também vai ser tributado com alíquota zero de PIS e COFINS, e aí lá no PGDAS ele não vai calcular. Então, quando eu estou revendendo, eu não calculo, tá? Aí aqui no PGDAS, independente de eu estar informando a receita da revenda ou da venda, tá? Então, sendo indústria, comércio ou importador, eu vou informar com substituição, tributação monofásica, antecipação. Então, eu marco aqui essa opção. Se for revenda, eu venho aqui na parte da receita da revenda, e se for venda, né? Se for indústria, eu venho aqui na parte da indústria e marco venda com substituição tributária, monofásica, antecipação, tal. E aí, aqui, para qualquer situação, eu vou informar a parcela da minha receita que está no monofásico, e aqui nos campinhos do COFINS, eu vou informar tributação monofásica, e no PIS, eu vou informar a tributação monofásica. E aí, ele não vai calcular o PIS e COFINS aqui para essa parcela da receita, tá? Lembrando,
Se eu estiver revendendo, eu não tenho que fazer mais nada. Não vou pagar o imposto nem aqui dentro do Simples, nem fora. Mas se eu for indústria, aqui dentro do Simples eu não pago a indústria e o importador, tá? A indústria e o importador aqui dentro do Simples não paga, mas aí você tem que ver aqui a tributação, a alíquota bonitinho, porque aí você vai ter que pegar o valor da receita, jogar esse percentual aqui conforme o produto, cada produto tem uma alíquota diferente, e aí você pega aqui o valor da receita, joga a alíquota, PIS. A primeira coluna está para PIS e a segunda coluna para COFINS. E aí você vai obter o valor ali das contribuições. E aí você vai lá no Sicalc Web, gera o DARF e faz o recolhimento fora do Simples, tá? Agora, isso para o monofásico. Então, monofásico são essas duas tabelinhas. E para situações que têm substituição tributária de PIS e COFINS, a lógica é a mesma, tá? O que muda é a tabela e o percentual. Então, para a substituição tributária, as situações, os produtos que estão na ST de PIS e COFINS estão lá na tabela 4.3.12. Ó, tabela, produto sujeito à substituição tributária da contribuição social. Aí, quais são esses produtos? Os cigarros e as cigarrilhas, as motocicletas, incluído aqui na parte da motocicleta. Ele traz as máquinas agrícolas também, ó, semeadores, plantadores e transplantadores. Isso aqui são máquinas, né? Da parte ali de agrícola. E quando estiver fazendo venda de produtos monofásicos destinados à Zona Franca de Manaus. Então, essas 4 situações aqui têm substituição tributária. Aí, vocês vão perceber que não tem diferença em relação à alíquota. A alíquota sempre vai ser 0,65 para PIS e 3 para COFINS. Não vai ter alíquota diferente dessa, tá? Então, esses produtos que estão na substituição tributária, eles ficam na lógica da contribuição ali no regime cumulativo, tá? Que é como se a empresa tivesse no lucro presumido, tá? Então, essas são as alíquotas básicas do lucro presumido. Então, sempre, se a empresa do Simples estiver fazendo operação com esse produto e for ali a indústria, o importador e tal, ou quem estiver destinando ali para a Zona Franca, se você tiver que fazer o cálculo, você vai usar esses percentuais. Se for a pessoa que está revendendo o produto, você não precisa se preocupar com isso, porque aí você vai informar no PGDAS e no PGDAS não vai ser calculadas as parcelas de PIS e COFINS, tá? E aí a mesma coisa. Então, sendo a indústria, você consegue ver a alíquota aqui para você calcular, apurar o imposto bonitinho e recolher gerar o DARF e recolher. E a mesma coisa aqui traz a legislação, tá? Legislação aqui de todos os grupos bonitinho. Então, se você precisar consultar alguma coisa, você pode abrir a lei aqui nessas partes que ele cita, que vai estar especificando lá. E aí, como que eu faço para informar as minhas receitas com substituição tributária? Eu vou flegar lá, né? Se é venda ou revenda, e aí eu vou marcar com substituição tributária, tributação monofásica, antecipação, tal. E aí eu vou especificar nos campinhos de PIS e COFINS, em vez de tributação monofásica, eu tenho que informar substituição tributária. O raciocínio é o mesmo, só muda a opção que você escolhe aqui. E aí, da mesma forma, ele não vai calcular as contribuições aqui dentro do DAS, mas lembrando que se você estiver gerando ali para a indústria ou para o importador, você vai ter que gerar o DARF fora, né? Calcular ali sobre a receita 0,65 para o PIS e 3 para COFINS e gerar o DARF para esse seu cliente pagar, tá?